Bom dia, galerinha, tudo bem? Mais um dia aqui na missão com vocês. Hoje passando pelo capítulo 5 de Provérbios, para que nós possamos refletir, buscar entendimento e enxergar talvez de que maneira que isso possa ser útil no seu dia ou na sua vida. Lembrando que o livro de Provérbios ele é um livro milenar, que ele transmite princípios que, se forem convertidos na forma de pensar, de sentir e de agir, talvez você seja uma pessoa imparável aqui na Terra. E essa é a mágica. Então as mensagens elas são atemporais, elas transpassaram todos esses períodos e elas são ainda úteis nos dias de hoje se a gente modernizar as palavras aqui, ok? Então vamos avançar, lembrando que são 31 capítulos e a dica é, leia diariamente, mas não leia os 31 capítulos, porque isso vai se tornar desgastante e talvez você se afaste dessa missão. Então, leia o capítulo correspondente ao do dia. Por exemplo, hoje é dia 5, então estou dando ênfase no capítulo 5. Se você fizer isso, talvez 3 a 4 minutos seja suficiente para que você leia, medite, reflite sobre a mensagem. E uma outra dica preciosa que você pegue pelo menos um versículo que causou um certo efeito, mexeu com você e não se esquece dele. Lembra dele durante todo o seu dia, como o próprio Davi passava de conselho para Salomão: agarre-o ao peito como um colar e não se esqueça. E aí você vai ver como isso pode te ajudar em alguma situação, relação ou circunstância que possa aparecer para você como um desafio no seu dia. Então você vai começar a perceber que Provérbios não é uma brincadeira, é uma coisa séria que pode te elevar em outros níveis, te levar a outros patamares. Então vamos lá, hoje é o capítulo 5 e eu começo aqui no versículo 1. Meu filho, preste atenção à minha experiência e dê ouvidos ao meu entendimento. Então, um parênteses, lembrando, quem que estava transmitindo essa mensagem? O rei Davi, que também exercia o papel de pai, no caso educador, e ele estava transmitindo, através da própria experiência dele, o que ele já tinha vivido, o que ele percebeu que era bom e o que era ruim. Então ele tirou o entendimento do que era bom e estava transmitindo para o seu filho, através de conselhos. Assim você conservará a reflexão e os seus lábios guardarão o conhecimento. Então a reflexão aqui ela vem no sentido de pensar um pouquinho sempre antes de agir, não agir pelo impulso da emoção. A razão ela é presente no nosso corpo e nós precisamos saber usar em harmonia emoção, razão. Então você consegue tomar decisões mais assertivas. Então esse era o conselho, essa era a mensagem para o filho, né, Salomão. Então perceba que isso é somente uma introdução para entrar no tema da idolatria. Aqui a idolatria ela está personificada por uma mulher. Então percebe, versículo 3: os lábios da estrangeira destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então, normalmente para o homem, o próprio fim dele tem a ver com as paixões que ele não consegue controlar. Então, para pensar. Por isso até que o sábio Salomão personificou a idolatria traiçoeira na imagem de uma mulher. Normalmente é a mulher que ele mesmo fala por vários provérbios aqui como a mulher imoral. Então os lábios dela destilam mel, isso significa que é doce e atraente. E suas palavras são suaves, ou seja, se o homem ele não tiver um controle emocional e racional e até espiritual, ele se deixa levar pelas próprias emoções, pela atração feminina. E às vezes ele coloca em decadência tudo que ele construiu, às vezes a família dele. Olha só, vamos colocar mais contexto aqui. No final, porém, ela é amarga como o fel e afiada como espadas de dois gumes. Então, se você estudar a história do rei Davi lá no livro de Reis, você vai ver que o próprio Salomão ele é fruto de uma traição. Que o rei Davi ele
teve uma atração, uma paixão pela mulher de Uriel, que era um de seus soldados e amigo mais fiel, mais próximo. Então o rei Davi, ele falhou nesse ponto. E aí o que acontece? Ele se arrepende muito. O próprio Deus vivo falava que o rei Davi era, palavras dele, né? Era o único homem segundo o coração de Deus. Por quê? Rei Davi, ele tinha uma qualidade incrível. Ele falhava, normalmente por ignorância, talvez como eu, talvez como você já falhou, talvez como nós continuamos a falhar. Só que o Deus vivo, ele reconhecia uma característica muito forte no rei Davi, que quando ele falhava e tomava consciência que o que ele fez era ruim, ele se arrependia e ele não retornava a errar novamente. Então Deus o perdoava e o elevava. Então olha só, vamos continuar aqui, ó. Então, no fim, no começo pode ser bom, mas no fim isso vai ser como uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, quando entra em um corpo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um estrago. E assim foi o fim do próprio rei Davi, né? Ele não teve um fim muito bom. Então, o que acontece? Ó, vamos avançar aqui, ó. Os pés delas levam para a morte, e os seus passos conduzem para o túmulo. Então a morte aqui para mim não é a morte do corpo físico, tá? É a morte da alma, que é a nossa essência, a nossa identidade com o próprio Deus. Então, uma pessoa própria é como se fosse um zumbi, né? Uma pessoa viva, morta. Então isso conduz para o túmulo, que é uma espécie de aprisionamento, onde a pessoa vive se alimentando de coisas ruins. Não sei se está fazendo sentido para você, mas isso para mim faz. No versículo 6, ela não segue o caminho da vida e suas trilhas se desviam sem que ela perceba. Então essa mesma mulher que é tentadora e que no fim é amarga, ela é doce no início e amarga no final, ela vai colocar a pessoa em trilhas que o desviam da própria vida. E portanto, meu filho, me escute e não se afaste dos meus conselhos. Afaste do caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. Então, que tal você se afastar desses tipos de tentações? Porque tudo começa com um pensamento. Se você alimenta esse pensamento, vira um sentimento. Se você alimenta esse sentimento vai te levar a agir, a dar alguns passos nessa direção. E talvez você entre nessa morte que o próprio rei Davi transmite aqui para Salomão. Então, ó, vamos lá, vamos avançar. Não dê a estranhos a sua honra e nem os seus anos para gente cruel. Meu entendimento, essa mensagem aqui, pessoal, tem a ver com uma vida construída. Por exemplo, se você tem uma família, você construiu uma base muito boa. Só que eu vejo pessoas que passam anos, boa parte da vida, vamos dizer assim, ó, 80% da vida construindo essa família, essa base. E um alimento constante, né? Porque senão isso não se sustenta. Só que aí chega uma tentação dessa, a pessoa coloca em decadência tudo que ela construiu, que não foi de um dia para o outro. Então não vale a pena. Essa que é a morte que está dizendo aqui. Você morre por um prazer talvez temporário, não vale a pena mesmo. Então, ó, isso tem a ver com o princípio da aliança e também da fidelidade. Versículo 10. Que os estranhos não se fartem com o seu vigor, e a casa do desconhecido com os seus suores. Então, quando você permite que uma pessoa fora da sua aliança, da sua unidade, entre, ela vai se alimentar do seu vigor, ela vai levar parte boa daquilo que você tem, e ela vai te colocar numa situação involutiva, tá? Ou seja, algo que é prejudicial para você, para sua família, para aquilo que você construiu ao longo dos seus anos. Então vamos continuar. Caso contrário, você vai lamentar sua sorte quando a carne do seu corpo se consumir. Então aqui, ó, caso contrário, você vai lamentar a sua sorte.
Então a sorte, eu tenho um conceito sobre a sorte, que eu aprendi com o próprio Mário Sérgio Cortella, que talvez você conheça. Ele fala assim, ó, a sorte segue a minha coragem. Então o que isso significa, pessoal? A pessoa, quando ela chega lá na frente e vê que deu tudo errado, ela vai pensar assim, eu não tive sorte, eu tive azar. Mas qual foi a sorte que ela plantou? O que ela fez realmente de bom para que ela lá na frente tivesse um fruto agradável? Essa é a grande questão. As pessoas querem ter um final bom sem plantar algo bom lá no início, né? E alimentar aquilo, cuidar daquilo. Então não faz sentido. A vida é a própria lei da causa e efeito. Então vamos lá. Então você dirá, por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Então ele faz um questionamento. Então ele estava fazendo Salomão enxergar que se ele fizesse isso, ele ia chegar lá na frente, talvez ele ia se arrepender por não ter tido a disciplina, que era fazer o que precisava ser feito e não o que desejava fazer, né? Eu já comentei a respeito disso. Mesmo que ele não gostasse, ele precisava fazer o que era preciso e não o que o cérebro dele desejava como prazer. Então, lá na frente ele ia se lamentar. E quantas pessoas estão numa situação ruim, se lamentando daquilo que talvez elas mesmas falharam lá no início, não é verdade? Em algum momento elas falharam. Então não faz sentido. Por que não usar a disciplina, que é um princípio também, para que você comece a desenvolver essas habilidades e que você não caia nessas armadilhas? Não dei atenção aos meus mestres e nem dei ouvido aos meus educadores. Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da comunidade da assembleia. Então, quando ele fala que a assembleia, ele está falando de um evento. Quantas pessoas às vezes têm um fim trágico, não é verdade? Então, cai em ruína mesmo, por um simples prazer, talvez temporário. Então não faz sentido. Se você tem esse princípio, você não vai cair numa armadilha dessa e você não vai se lamentar, porque a disciplina ela vai te proteger desses caminhos. E aí vamos avançar. Versículo 15: beba a água da sua cisterna, a água que jorra do seu poço. Não derrame pela rua a água da sua fonte, nem pelas praças a água dos seus riachos. Ou seja, você não vai sair derramando por aí aquilo que você construiu. Tem coisas que precisam ser guardadas às 7 chaves, e eu acredito que uma dessas coisas é a sua família. Tá? A família, ela gera base, ela gera solidez. Então você se torna uma pessoa que é capaz de tomar decisões prudentes, sensatas, que é através de sentimentos bons, usando o lado racional também, que é onde entra a prudência. E isso vai te afastar dessas armadilhas que estão colocando aqui, ó, como idolatria. Lembrando que a personagem aqui é a mulher imoral, mas isso pode ser no dinheiro, isso pode ser no negócio, isso pode ser nas relações, certo? Então o importante é pegar a mensagem e não se apegar ao exemplo aqui da mulher imoral. Versículo 17: sejam elas somente para você, sem repartir com estrangeiros. Então não permita que uma pessoa de fora, talvez uma pessoa cruel, que já foi dita aqui, ela se alimente desse vigor, colocando em decadência aquilo que você levou anos para construir. Seja bendita a sua fonte e alegre-se com a esposa de sua juventude. Ela é corça querida, gazela formosa, que as carícias dela embriaguem sempre a você, e o amor dela o satisfaz continuamente. Ou seja, pessoal, qual que é a mensagem aqui? É claro que quando a gente olha para essas palavras, gazela formosa, talvez isso soe estranho, mas lembre-se, isso é um livro milenário, então atualiza isso, moderniza essas palavras. Uma mulher charmosa, agradável aos seus olhos, que é a própria da sua infância, aquela pessoa que está com você na jornada,
principalmente nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então, essa mulher sabe o valor, o que você já pagou como preço, talvez de tempo que você abdicou da sua família para construir algo melhor, visando o bem coletivo dessa família. Então, versículo 20: Meu filho, por que se deleitar com a mulher estranha e abraçar o peito de uma estrangeira? Os olhos de Deus observam os seus caminhos, e lhe vigiam todas as trilhas. Então não tem como omitir nada de Deus, até o seu pensamento e o seu sentimento Deus tem acesso direto. Então para e pensa, será que vale a pena ficar alimentando pensamento, principalmente pensamento, porque o pensamento é o start, não vale a pena. Sentimento, pior ainda, porque ele já vai te levar para um terceiro nível, que é a ação. Então, o injusto ele fica preso em suas próprias culpas e é apanhado na armadilha do seu pecado. E aí, para tirar o termo religioso da coisa aqui, tá, galera? Pecado, se você for buscar no hebraico, significa errar o alvo. Qual o alvo? O alvo certo. Então, daquilo que é bom, bem e belo perante os olhos de Deus. E aí a gente está falando dos princípios, ok? É claro que algumas pessoas não se apegam a isso, mas de verdade, se isso não faz sentido para você, não faz sentido nem você continuar assistindo esses vídeos. Agora, se faz sentido, comenta aí, tá? Inclusive, se você discorda, pode comentar aqui também, porque a gente acredita muito nessa sinergia. Às vezes o ponto de vista seu, mesclado com o nosso, ele pode gerar um novo entendimento. Então essa é a ideia, criar uma sinergia. Se você concorda ou se você discorda, comenta aí. Se faz sentido para você, compartilha para pessoas que talvez essa mensagem seja útil chegar, certo? E lembrando, pessoal, nosso canal aqui ele é muito recente, então nós não estamos preocupados com edição de vídeo, nós somos originais mesmo. Então a ideia é levar a mensagem. Mais para frente talvez a gente pense um pouquinho em trabalhar mais esses vídeos, colocar ele editado para vocês. Então, para finalizar, o injusto ele fica preso em suas próprias culpas. Ok, já vimos isso. Ele morre por falta de correção e perece por causa de sua grande insensatez. Então, insensatez é alimentar sentimentos ruins, tá? Talvez a inveja. Se você idolatra a mulher de uma outra pessoa, por exemplo, você está sendo insensato, porque você está alimentando um sentimento que talvez você não perceba, mas é a própria inveja. Se você idolatra o dinheiro, os bens de outra pessoa, você também está alimentando um sentimento que tem a ver com a inveja, ok? E lembra, o sentimento no próximo passo ele leva para a ação, mesmo que de forma inconsciente. Quando você alimenta muito o pensamento e o sentimento, não tem como, eles te levam para a ação. E é por isso que a gente também prega: alimente pensamentos bons, sentimentos bons, que você vai agir numa direção boa, que não tem como você não receber frutos bons disso. Então essa é a mensagem de hoje. Para e pensa. E aí eu até volto aqui no início, né? Porque o próprio rei Davi, como pai, ele já tinha falhado nesse sentido da fidelidade. Então ele fala lá no início: preste atenção à minha experiência. Então quem erra pode muito ensinar, né? Então nada é 100% perdido. Se você falhou, você tira um aprendizado daquilo e talvez isso vire uma força, uma virtude, para que você não caia mais em problemas como este. É como se fosse um drive instalado na mente, certo? Então isso se aplica para tudo. Personificou a idolatria através de uma mulher imoral, mas lembre, isso pode ser para suas relações, para o dinheiro, talvez para a sua saúde, enfim, se aplica para tudo, é de forma integral. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Obrigado aí por nos acompanhar. Se você ficou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então curte e compartilha também. Pega aquele aviãozinho lá e compartilha para pessoas que talvez essa mensagem seja útil. Certo? Obrigado e até a próxima.